Vamos então ver a regra das proparoxítonas, certo? Que são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Muito bem. O que diz essa regra? Que todas as proparoxítonas, são acentuadas. Tá? Essa, indiscutivelmente, é a regra mais simples de todas. Acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Mas temos que tomar um cuidado aqui na prova, não é? Esse pessoal dessa banca é fogo. Olha aqui, ó, por exemplo, eles colocam na prova essa palavra aqui, ó, fábrica. Não é? Fábrica. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona é acentuada. É óbvio que eu estou me referindo ao substantivo fábrica, certo? Porque eles podem colocar a mesma palavra com essa outra indicação entre parênteses aqui, ó, por exemplo, verbo. Não é? E se eles colocarem essa identificação aqui entre parênteses, vai alterar a sílaba tônica da palavra, vai ficar fabrica. Fabrica. A sílaba tônica é o bri. Tá? Aí ela vai virar uma paroxítona terminada em A, né? E eu não tenho A lá na frasezinha dos chirus, eu tenho mas A não. Tá bem? A mesma coisa, eles vão colocar a palavra médico, certo? É um substantivo, leva acento, médico, tá bem? Ó, última, penúltima, antepenúltima sílaba, proparoxítona, e eles podem colocar a mesma palavra aqui com essa outra indicação entre parênteses, né? Verbo, e aí vai ficar medico. Última, penúltima, paroxítona não vai ser acentuada. Tá bem? Aliás, foi bom nós tratarmos desse assunto aqui, porque muitas das questões de concurso a respeito da acentuação gráfica são aquelas questões que dizem assim, ó, entre as alternativas abaixo, assinale aquela cuja retirada do acento não provocaria ou provocaria o aparecimento de outra palavra na língua portuguesa. Vou repetir o enunciado. Entre as alternativas abaixo, assinale a única cuja retirada do acento não provocaria ou provocaria o aparecimento de outra palavra na língua portuguesa. Bom, então fazendo um passeio por questões de acentuação de várias bancas, eu vou lhe mostrar aqui algumas palavras, não é, que eu já encontrei em questões aqui. Por exemplo, eles já colocaram a palavra reverência. Eles já colocaram a palavra acúmulo. Eles já colocaram a palavra hábito. Já vi hábitos também. Certo? Já vi a palavra veículo. Tá? Já vi a palavra índice. Já vi a palavra até. Já vi a palavra chalé, já vi a palavra música e também a palavra história. O que essas palavras têm em comum aqui? Todas elas são acentuadas. Qual é a regra que justifica a acentuação de cada uma dessas palavras? Não interessa. Nesse tipo de questão, a regra não me interessa aqui. Porque eles querem saber o seguinte, essas palavras aqui, quais delas, né, que se eu retirar o acento, vão continuar existindo na língua portuguesa? Então, vamos ver aqui, ó. Reverência. Vamos tirar o acento. Como é que fica a palavra? Reverencia, do verbo reverenciar. Eu reverencio a autoridade, por exemplo. Então, reverencia existe. Acúmulo, tira o acento, como é que fica? Acumulo, do verbo acumular. Eu acumulo muita quinquilharia na minha casa. Acumulo, né? Leva, né? Continua a palavra. Hábito, né? Olha só, se eu tirar o acento da palavra hábito, o que vai ficar? Habito, do verbo habitar. Né? Eu habito esta região, tá bem? Eu habito esta cidade.
A palavra hábitos, se eu retirar o acento da palavra hábitos, o que vai acontecer com essa palavra? Vai ficar habitos. Habitos não existe. Então, esta palavra aqui sem acento não vai existir na língua portuguesa. A palavra veículo, se eu retirar o acento da palavra veículo e colocar só o pontinho no i aqui, como é que vai ficar essa palavra? Vai ficar veiculo, do verbo veicular. Né? Eu veiculo o comercial da minha empresa por esta emissora de TV. Né? Veiculo do verbo veicular. O jornal veicula muitas notícias trágicas. Tá bem? Índice. Se eu retirar o acento dessa palavra, o que vai acontecer com essa palavra? Vai ficar índice. Índice não existe. Então, essa aqui não vai existir sem acento. Agora, cuidado com essa, porque essa aqui já pegou muita gente. A palavra até. Veja bem, se nós retirarmos o acento dessa palavra, o que vai ficar? Ate, não é? Do verbo atar. Ate o cachorro na coleira. Ate o cadarço do seu tênis, do verbo atar. Né? Então, essa continua existindo. Veja essa aqui, que armadilha desgraçada, esta aqui, ó. Chalé. Né? Existe essa palavra sem acento? Existe chale, só que chale é com X, então essa aqui não vai existir, certo? Cuidado com essas duas também, olha só, música. Se eu retirar o acento dessa palavra, o que vai acontecer com ela? Vai ficar musica, do verbo musicar. Ele musica os poemas do Fernando Pessoa, por exemplo, tá? Certo? Eu vou musicar o teu poema, do verbo musicar. Então, esta aqui continua existindo, tá? E a palavra história, hein? Olha só, se eu tiro o acento, não é? O que vai acontecer? Vai ficar historia, do verbo historiar. Ele historia os principais fatos do segundo reinado, por exemplo, do verbo historiar, né? Então, essas palavras aqui continuam existindo. Esse tipo de questão aqui é muito comum, certo? Eles pedem justamente isso, palavras acentuadas, né, das quais, se eu retirar o acento, elas permanecerão ou não existindo na língua portuguesa, certo? Com isso aqui, nós terminamos as regras básicas de acentuação gráfica, que não tiveram qualquer alteração, né, no último acordo ortográfico. Agora, o que nós temos que começar a ver? Nós temos que começar a ver as regras especiais de acentuação. Vamos a elas, certo? Regras especiais de acentuação. Por que elas têm esse nome de regras especiais? Elas são chamadas de regras especiais justamente por isso, né? Porque elas são utilizadas para solucionar problemas que não são solucionáveis pelas regras básicas. Então aí precisamos lançar mão de outras regras. Esse último acordo ortográfico, ele simplificou muito a acentuação da língua portuguesa. Por exemplo, muitos daqueles, a regra do trema caiu. Não há mais trema em língua portuguesa, a não ser em nome próprio. No nome Miller, por exemplo, no nome da nossa top model, Geli Bündchen, aí vai continuar com aquele trema ali, mas do contrário não existe mais, certo? E tem umas viúvas assim, inconsoláveis, que até hoje choram, a morte do trema. Mas o trema já era para ter sido retirado há muito tempo. Não é verdade? Já era para ter retirado há muito tempo. Não fazia a mínima falta, não é verdade? E aí tem gente assim, mas como é que a pessoa vai saber agora, né, que é linguiça e não é linguiça, né? Sabendo, não é? Sabendo. Né? Assim como a pessoa sabe que é cadeira e não é cadeirar, as pessoas sabem. E um estrangeiro que está aprendendo português, como é que ele vai saber? O estrangeiro que se rale. A gente tem que pensar na língua, que é utilizada por nós, certo? Porque lá, por exemplo, no inglês, que tem aquelas preposições horrorosas nos verbos, get on, get off, get off, não sei o quê, quando eles fazem, eles não pensam assim, vamos simplificar isso aqui para os pobres dos brasileiros que precisam aprender inglês, Ninguém está pensando nisso. Então não há necessidade, Linguiça, tranquilo, ninguém vai dizer tranquilo, entende? Então o trema realmente ele caiu, em boa hora, Outra regra que caiu, que não era mais necessária mesmo, era a acentuação dos hiatos e o,
lê, em dê, em vê, em crê, em magou, perdoou, né? Então, antes da reforma se escrevia assim, leem. Antes da reforma se escrevia assim, perdoou, certo? Caiu isso, não tem mais nada disso aqui. Leem e perdoam, tá? Não precisa mais desse acento mesmo, tá? Porque ninguém vai dizer leem e perdoou. Certo? Não há problemas aqui de nós errarmos a tonicidade, né, dessas palavras aqui. Então, trema e os acentos, né, dos hiatos e e o caíram. Tá? Vamos ver agora algumas regras, né, que continuam, mesmo depois da reforma, mas que tiveram algumas alterações. Vamos falar um pouquinho da regra dos ditongos abertos. Ditongos abertos. Tá bem? Eu gosto de mostrar como essa regra era antes da reforma e como ela ficou depois, certo? O que dizia essa regra antes da reforma? Que eram acentuados os ditongos abertos el, ei e oi. Acentuam-se os ditongos abertos el, ei e oi, desde que eles venham na sílaba tônica da palavra. Na sílaba tônica da palavra. Tá? Então, por exemplo, antes da reforma, nós tínhamos, por exemplo, a palavra geleia com acento. Geleia é a sílaba tônica. Caiu esse acento. Antes da sílaba tônica, nós tínhamos paranoia com acento. Tá? Depois da reforma, caiu esse acento. Tá? Por quê? Porque agora, né, depois da reforma do último acordo ortográfico, certo? Esses ditongos abertos el, ei, oi serão acentuados quando eles vierem na tônica na sílaba tônica da palavra, mas essa sílaba tônica tem que ser a última sílaba. A última sílaba. Ou seja, em outras palavras, essas palavras têm que ser oxítonas. Tá? Eles só vão ser mantidos nas palavras oxítonas. Quando esse ditongo aberto estiver na última sílaba da palavra, aí a palavra vai virar oxítona. Tá bem? Então, por exemplo, olha só. Ó, a palavra chapéu continua acentuada. A palavra papéis continua acentuada. E a palavra constrói continua levando acento. Ó, eu tenho os ditongos abertos el, ei e oi. Eles estão na última sílaba da palavra? Sim. Chapéu, papéis, constrói. Estão na última sílaba. E além do mais, essa última sílaba é tônica, né? E essas palavras todas são oxítonas. Tá? Tem gente que tá meio, né, eu confesso, né, vocês sabem que a pessoa quanto mais velha é, né, mais resistência ela tem para essas reformas, né, eu vou lhe confessar que eu acho meio estranho ler ainda, né, Troia, um dia eu vou acabar me acostumando, né, Troia não leva acento, esse oi não está na sílaba tônica, não está na última sílaba, perdão, ó, Troia, a última sílaba é o A, né, para Troia levar acento, esse oi teria que estar aqui, que nem constrói, não está. Não sei como é que farão as lojas Pompeia, né? Acho que a loja Pompeia vai ter que dar uma atualizada lá no seu logotipo, né? Ó, Pompeia. A sílaba tônica é o pé, tem um ditongo aberto aqui. Mas para essa palavra ser acentuada, esse ditongo teria que estar aqui, né? Que nem está o caso do papéis, não é o caso. Tá? Então, Troia, Pompeia não levam mais acento, ok? Muito bem. Vamos a uma outra regra ortográfica. Que sofreu alterações no último acordo ortográfico. Então, vamos lá. Que é a regra dos hiatos, certo? Tá? Vamos colocar aqui. Regra dos hiatos e iu. Certo? Regra dos hiatos e iu.
Antes, né, a gente chamava regra dos hiatos I e U, porque nós tínhamos duas regras dos hiatos, né? Os hiatos E e O e os hiatos I e U. Hoje nós podemos chamar essa regra simplesmente de regra dos hiatos, porque é a única regra que nós temos em português que envolve ainda hiatos, certo? Como é que era essa regra antes da reforma? Antes da reforma dizia-se o seguinte, que para o I e o U serem acentuados, eles teriam de preencher esses 4 requisitos aqui ao mesmo tempo. Então dizia assim, o I e o U serão acentuados quando eles forem tônicos. Quando eles forem tônicos. O que é uma coisa óbvia, né? O acento na língua portuguesa só pode estar na sílaba tônica da palavra. Então, o I e o U, para serem acentuados, eles teriam que ser tônicos, estarem na sílaba tônica da palavra. Segundo requisito, o I e o U serão acentuados quando eles formarem sílaba sozinhos. Formarem sílaba sozinhos. Ou acompanhados de S. Ou acompanhados de S, certo? Serão acentuados quando antes deles aparecer uma vogal. Antes tem que vir uma vogal. E para que eles sejam acentuados, depois deles não poderá aparecer um NH. Então, não NH. Tá bem? Então, para que o I e o U sejam acentuados, isso antes da última reforma ortográfica, tá bem? O I e o U serão acentuados quando eles forem tônicos, quando eles formarem sílabas sozinhos ou acompanhados de S. Tá? Para que eles sejam acentuados, eles têm de ser antecedidos de vogal. E para que eles sejam acentuados, eles não podem vir seguidos de NH. Tá? Então agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse rol de palavras que eu vou colocar aqui. Vamos lá, assim, ó. Vamos colocar aqui a palavra juiz. E vamos colocar também a palavra juízes. Vamos colocar a palavra moído, moinho, faísca. Vamos colocar a palavra Luiz. Vamos colocar a palavra saúde, a palavra balaústre, que são aqueles pilarzinhos torneados que a gente coloca nas sacadas, assim, né? Então, juiz, juízes, moído, moinho, faísca, Luiz, saúde e balaústre. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, juiz, eu separo assim, a sílaba tônica é o is. Vamos ver se esse I preenche todos esses requisitos aqui, tá bem? Esse I é tônico? É. Ele forma sílaba sozinho ou acompanhado de S? Não. Aqui ele está acompanhado de Z. Então, ele não preencheu esses 4 requisitos ao mesmo tempo, ele não pode ser acentuado. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Juízes. Qual é a sílaba tônica? É o I. Então, esse I é tônico. Ele forma sílaba sozinho. Antes dele, o que vem? Vogal. Depois dele não vem NH. Ele preencheu os 4 requisitos, ele será acentuado. Agora vamos ver aqui, ó. Moído. Vamos ver aqui. Este I é tônico. Ele forma sílaba sozinho. O que vem antes desse I? Uma vogal. Depois dele não vem NH. Preencheu novamente os 4 requisitos, ele vai ser acentuado. Agora vamos ver aqui, ó. Moinho. Esse I é tônico. Ele forma sílaba sozinho. Antes dele vem uma vogal. Então até aqui tá tudo bem. Agora o que veio depois dele aqui? Um NH. Então ele não preencheu esse último requisito aqui. Ele não pode ser acentuado. Agora olha só. Faísca. Vamos dar uma olhadinha, ó. Esse I é tônico. Ele forma sílaba acompanhado de S. Antes dele, o que vem? Vogal. Depois dele não vem NH. Então, ele será acentuado também. Luiz. Esse I é tônico. Ele forma sílaba acompanhado de S. Antes dele, o que eu tenho? Vogal.
depois dele eu não tenho NH, então ele vai ser acentuado também. Agora vamos prestar atenção nesse outro Luiz com Z aqui. Luiz. Esse I é tônico. Ele não forma sílaba sozinho acompanhado de S. Aqui ele está acompanhado de Z. Então ele não preencheu esse segundo requisito, ele não vai ser acentuado. Por isso que Luiz com S leva acento e Luiz com Z não leva acento. Aí alguém pode me dizer assim, tá, mas o meu nome é Luiz com Z e é acentuado. E eu vou dizer, está errado o teu nome, né? E o Luiz com S sem acento também fica errado, né? Foi feito mal lá na hora do cartório, tá bem? Certo? Saúde. Olha só, esse U é tônico, forma sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH, leva acento. Balaustre. Esse U é tônico, forma sílaba acompanhado de S, antes dele vem vogal, depois não vem NH, ele vai levar acento. Tá bem? Isso aqui era antes da reforma. Né? Aí tu vai dizer assim, tá, mas então continua tudo a mesma coisa. O que mudou aqui depois da reforma, né? Olha só, o que mudou foi o seguinte, ó. Para que o I e o U sejam acentuados, esta vogal que vem antes deles, antes do I e antes do U, ela não pode formar um ditongo. Né? Porque se ela tivesse uma outra vogal aqui e ela formasse um ditongo, né? Aí a palavra perderia o acento. Por exemplo, quer ver uma coisa? Ó, a palavra feiura, olha aqui, ó, feiura. A palavra baiuca, baiuca. Né? Olha só, antes da reforma, feiura, o é tônico, forma a sílaba sozinho. Antes dele, o que vem? Vogal. Depois dele não vem o que? NH. Preencheu os 4 requisitos, ele era acentuado. Né? Depois da reforma, sem acento. Por quê? Porque a vogal que vem antes do U, ela forma ditongo aqui. Ó, nenhuma dessas vogais aqui, ó, que vinha antes do I ou do U, formavam ditongo. Ali forma. Então aí perdeu o acento. A mesma coisa aqui, ó, baiuca, a sílaba tônica é o U. Esse U é tônico, forma a sílaba sozinho, antes vem vogal, depois não vem NH. Preencheu todos os requisitos, acento no U, antes do acordo ortográfico, certo? O que aconteceu aqui? Esse I formou ditongo com A, então perdeu o acento. Tá bem? Então a vogal que vem antes do I ou do U, ela não pode formar ditongo, tá? Para que eu continue acentuando a palavra. Do contrário, perderá o acento. Tá? Uma outra coisinha, um outro detalhe, não é? Mas isso antes da reforma já era assim. Antes da reforma já era assim. Tá? A vogal que vem antes do I e antes do U, ela tem que ser uma vogal diferente do I e do U. Tá bem? Por exemplo, esta palavra aqui, ó, xiita, por exemplo. Ele é xiita. Xiita. Vamos ver aqui, ó. Olha só, o I é tônico. Ele forma a sílaba sozinho. Antes dele vem vogal, depois dele vem NH. Acento U? Não. Não posso acentuar por quê? Porque a vogal que vem antes do I, ela tem que ser uma vogal diferente do I. Tá? Então, por isso que nós não vamos colocar acento aqui. Tudo bem? Um detalhe que eles gostam muito de pedir em prova, relacionado a esta regra, é o seguinte. Né? Isso aqui nós precisamos ver. Tá? Nós precisamos uma atenção especial, porque isso aqui as bancas gostam de pedir muito. Tá? A acentuação dos verbos terminados em I. Verbos terminados em I. Não sei se você já observou, não é? Que às vezes quando a gente está escrevendo assim, ó, alguns verbos que terminam em I levam acento, né? Outros não levam, né? É meio estranho, né? Por que será isso? Olha só, vamos pegar 2 exemplos aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Parti-lo e distribuí-lo, por exemplo. Ou partir e distribuir. Eu só coloquei o pronomezinho aqui, né, o lo, para complicar mais um pouquinho a nossa vida aqui. Né?
Parti-lo, distribuí-lo. Se caísse, hein, uma palavra assim para acentuar, o que você faria, hein? Quando cai uma palavra assim com hífen, nós temos que entender que nós temos duas palavras aqui. O que vem antes do hífen é uma palavra e o que vem depois do hífen é outra palavra. De fato, o que é parti-lo? É partir mais o, verbo mais pronome. O que é distribuí-lo? É distribuir mais o, verbo mais pronome. Tá? Então, para efeito de acentuação, a gente tem que considerar isso aqui uma palavra só e isso aqui outra palavra. Não posso considerar isso aqui uma palavra única, porque senão lá na hora de classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica, eu terei problemas, certo? Bom, o que nós sabemos sobre esses pronomes aqui? O, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Eles são pronomes oblíquos átonos. Átono. Olha só, vamos ver a palavrinha átono. Ó, aulinha de formação de palavras agora. Átono. A é um prefixo, que quer dizer não. Anormal, o que não é normal. E tono, que quer dizer som. Tá? Então, o que é uma palavra átona? É uma palavra que não tem som, não tem tom. Daí que vem, inclusive, a palavra ditongo. Ditongo. Olha só. Di quer dizer dois. E tongo quer dizer som também. Né? Ou tom. O que é a palavra? O que é um ditongo? É uma palavra que é um encontro, né, de duas vogais que tem dois tons. Um tom mais baixo e um tom mais alto. Daí ditongo, dois tons. Átono, a quer dizer não. Tono quer dizer som, tom. Então os monossílabos átonos, eles têm uma tonicidade, um som muito baixo. Né? Então são átonos. E por isso eles nunca são acentuados. O, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las, pronomes oblíquos átonos, como o próprio nome está dizendo, não tem tom, não tem som, não são acentuados. Então isso aqui eu sei que não vai ser acentuado. Ó. Esse lo não vai levar acento nunca, e esse lo também não vai levar acento. Agora vamos ver o que está antes do hífen. Olha só, a palavra parti. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É o ti. Se o ti é a sílaba tônica, essa palavra é uma palavra o quê? Oxítona. Então, para saber se leva acento, tem que empregar aqui a regra das oxítonas. O que me diz a regra das oxítonas? Que serão acentuadas as oxítonas terminadas em O, E, A e em, seguidas ou não de S. Então, como parti termina em I, ela não vai ser acentuada. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Distribuir. Distribuir. Não é distribuí-lo, é distribuí-lo. Certo? Então, o que me aconteceu aqui? Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É o I. E o que aconteceu com este I aqui? Este I ficou sozinho. Quando o I ou o U ficarem sozinho, a minha prioridade sempre é aplicar aqui a regra dos hiatos I e U. Então, o que eu vou aplicar aqui? O I é tônico, ele forma sílaba sozinho, antes dele vem uma vogal, depois dele não vem NH. Então, ele vai levar acento aqui. Tá? Por isso que eu tenho verbos terminados em I que não são acentuados, porque seguem a regra das oxítonas, e eu tenho verbos terminados em I que são acentuados, porque este I fica sozinho, e então aí eu tenho de aplicar a regra dos hiatos I e U. Certo? Então, sobre a regra dos hiatos I e U, era isso que nós tínhamos para ver. Ok?